Istambul é a maior cidade da Turquia, com 15 milhões de habitantes. Foi sucessivamente capital de 3 impérios, bizantino, romano e otomano. Já na geografia, Istambul é muito especial. É a única cidade do mundo que fica em 2 continentes, a Europa e a Ásia. E formou parte do Império Otomano até sua dissolução em 1922, após a Guerra da Independência Turca, dirigida pelo general Atatürk. Para os turcos, é um herói nacional. Seus retratos, discursos e estátuas se encontram por toda a Turquia. Atatürk foi o impulsor de grandes reformas na Turquia, algumas delas de extraordinária importância. Mudou o alfabeto árabe para o latino. Fundou um Estado laico, separando a religião do Estado. Introduziu um novo Código Civil, inspirado no da Suíça. Aboliu a poligamia. Substituiu o calendário árabe pelo gregoriano. E deu à mulher o direito ao voto e a ser eleita, anos antes do que em muitos países ocidentais. Construído pelo sultão Mehmed o Conquistador entre 1460 e 1478, o conjunto imperial do Palácio de Topkapı foi transformado em museu em 9 de outubro de 1924 por ordem de Atatürk. No primeiro pátio, à esquerda, encontramos um edifício bizantino que era uma antiga igreja chamada Santa Irena. Segundo, se distinguem a Torre da Justiça, à direita se encontram as chaminés das cozinhas imperiais, onde se preparavam diariamente comida para mais de 5.000 pessoas. O terceiro pátio representa como museu a parte mais importante do palácio. Nele se pode visitar a sala de audiências, a sala de trajes imperiais e o famoso tesouro do palácio,
que encanta todos que a visitam. Entre as obras mais destacadas, podemos mencionar 2 candelabros de ouro, com 40 quilos cada um punhal decorado com esmeraldas, o diamante colher de 86 quilates e o berço imperial de ouro maciço com incrustações de pedras preciosas. O quarto pátio se apresenta como uma esplanada, onde os sultões otomanos, especialmente no verão, desfrutavam de seus momentos de ócio e descanso, com varandas de onde gozavam de um maravilhoso panorama sobre o Chifre de Ouro e o Bósforo. É o exemplo de igreja bizantina mais importante de Istambul. Foi construída 3 vezes seguidas no mesmo lugar. O edifício que observamos hoje em dia foi construído em 5 anos sob o mandado do imperador Justiniano, sendo a igreja inaugurada no ano 537 com grandes cerimônias. Durante 916 anos como igreja e 481 como mesquita, Santa Sofia serviu de culto a 2 religiões diferentes, crentes em um mesmo Deus único. Uma vez proclamada a República, o edifício foi transformado em museu por Ataturk em 1º de fevereiro de 1935. Ao cruzarmos pela porta imperial, entramos em um espaço gigantesco, majestoso e inesquecível. O ápice muçulmano, o púlpito, o balcão para a chamada oração e o reservado para as orações dos sultões são os melhores exemplos da arte decorativa otomana. No seu interior, podemos admirar diferentes mosaicos com imagens que representam Jesus, a Virgem Maria e diferentes imperadores daquela época. O coração da antiga Istambul ainda bate na região de Sultanahmet, graças a multidões de turistas que peregrinam entre as suas históricas atrações. Separadas por um jardim, o Museu Hagia Sophia, Santa Sofia, e a Mesquita Azul são as mais visitadas. No centro do pátio se encontra uma fonte que repousa sobre 6 colunas e era utilizada para o ritual de purificação que os muçulmanos fazem antes de rezar. É a única mesquita com 6 minaretes. Segundo registros, no interior do edifício se utilizaram um total de 21.043 azulejos de cor azul predominante. Por isto, os europeus batizaram esta mesquita de Mesquita Azul. A separação dos homens e das mulheres durante as orações, ainda respeitada hoje em dia nas mesquitas, como também era no passado nas igrejas católicas, aqui se utiliza com o objetivo de preservar a concentração do indivíduo e impedir toda espécie de desejo mental ou corporal. Um total de 260 janelas engenhosamente repartidas oferecem ao conjunto uma leveza espacial, como se a cúpula de 43 metros e 23 de diâmetro estivesse pendurada no vazio e não sustentada entre 4 grandes meias cúpulas e outras 3 pequenas. O hipódromo foi o coração da cidade durante os impérios bizantino e otomano. Foi construído por ordem do imperador romano Sétimo Severo no final do século II de nossa era,
e mais tarde foi ampliado no século IV pelo imperador Constantino o Grande. Segundo os historiadores, o hipódromo em forma de U media 480 metros de comprimento por 180 metros de largura e teria lugar para entre 40 e 50 mil espectadores. Nele se organizavam corridas de carros, lutas de gladiadores e espetáculos de acrobatas. Uma das maneiras mais agradáveis de se conhecer a intrigada geografia de Istambul é navegando pelo Estreito de Bósforo. O largo canal de 32 quilômetros de comprimento, 3.600 metros de largura na sua parte mais larga e uma profundidade média de 120 metros, liga o Mar de Mármara ao Mar Negro e divide o lado asiático do lado europeu de Istambul. Nas margens do canal desfilam palácios como o suntuoso Dolmabahçe, construído em 1856, que ocupa mais de 110 mil metros quadrados, com 285 quartos, 46 salas, 68 banheiros e 6 banhos turcos, ou o Siracan, antiga residência do sultão Abdulaziz, além de palacetes otomanos em madeira, mesquitas, torres e construções centenárias, como as ialis, residências da aristocracia otomana construídas entre o século XVII e XIX, hoje preservadas pelo governo. Repare também nas mansões salpicadas pelas colinas em meio aos ciprestes e nas casas de veraneio à margem do canal, tendo ao fundo a silhueta de cúpulas e minaretes da velha Istambul. Com uma situação estratégica, o Chifre de Ouro, um braço do Mar de Mármara, é o porto natural e seguro que durante toda a história contribuiu para a prosperidade de Istambul. O Chifre de Ouro divide em dois a parte europeia da cidade. Seu nome, que simboliza a abundância, lhe foi dado como consequência de sua forma e a grande variedade de peixes que havia em suas águas, donde desembocavam vários arroios de água doce. Inaugurado em 1461, o Grande Bazar é um dos bazares mais antigos do mundo. É como um enorme labirinto de 30.700 metros quadrados de superfície, com 60 becos e mais de 4.500 lojas. O Bazar Egípcio, ou Bazar das Especiarias, foi construído em 1660. É famoso por suas lojas que oferecem diversas especiarias, mas também vendem plantas medicinais, sementes diversas, raízes, todo tipo de produtos alimentícios, frutos secos,
café turco e outros muitos produtos tradicionais. Dardanelos é um estreito no noroeste da Turquia. Tem 68 quilômetros de comprimento e 1,2 km de largura e liga o Mar de Mármara ao Mediterrâneo, próximo à cidade de Çanakkale, tendo uma importância vital para a armada do Império Otomano na sua dominação do Mediterrâneo Oriental. A história dos troianos começou em um mito. A família real troiana partiu de Eletra e Zeus, os pais de Dárdano. Dárdano, que de acordo com mitos atravessou a Ásia Menor desde a ilha de Samotrácia e fundou Dardânia. Com a morte de Dárdano, o reino foi passado a seu neto Tros, que chamou seus habitantes de troianos e a terra de Troade, derivados de seu próprio nome. A versão mitológica da Guerra de Troia está contida nos poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Igrejas das quais se fala na Bíblia estão todas aqui, nesta zona da Anatólia: Laodiceia, Filadélfia, Tiátira, Sardes, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. Os templos que se construíram nas cidades antigas eram sempre para os deuses. Mas as cidades que depois fizeram parte de um império como o Império Romano, para ter boas relações, construíram templos para os imperadores. Aqui em Pérgamo, temos um templo para o imperador Trajano e outro para Adriano. Aqui também existiu a famosa Biblioteca de Pérgamo, com 5 diferentes salas e mais de 200.000 volumes, escritos a princípio em papiros. E foi, depois da Biblioteca de Cleópatra, em Alexandria, a segunda maior biblioteca do mundo. O teatro construído junto ao monte é o teatro grego mais inclinado do mundo. Tem 80 arquibancadas. Não se sabe o que quer dizer a palavra Éfesos, mas sabe-se que as primeiras pessoas que habitaram estas terras foram as Amazonas, um grupo de mulheres guerreiras que vieram da região do Mar Negro e fundaram a cidade. Acredita-se que Éfesos era o nome de uma destas Amazonas. Hoje, Éfesos fica a 7 quilômetros do mar. Porém, na época de sua construção, ficava à beira-mar e foi uma das mais ricas cidades jônicas da Anatólia, com um importante porto para várias rotas comerciais.
Aqui, ó. Aqui existia um grande templo de Artemisa, que foi uma das 7 maravilhas do mundo clássico, do qual só restou uma coluna. Ó, Jerusalém, eu tô lá na fila. Maria também vai. A viagem está paga, só até aqui, tá? Excelente, fantástica. Muitas emoções. Imperdível. Valendo demais. A Biblioteca de Celso foi construída por volta de 125 a.C. e chegou a ter cerca de 12.000 rolos. Era a terceira maior da sua época, ficando atrás apenas de Alexandria e Pérgamo. Na sua frente e entre colunas, há réplicas de estátuas de 4 mulheres, que simbolizam a mente, o destino, a ciência e a sabedoria. O teatro original data do século X a.C. e era o maior da Ásia Menor, com 25.000 lugares. Éfeso foi até esquecido. E os reis tudinho. É tudo voltado para ela. Com seu jeitinho tão faceiro, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e fora. Tira aquela gente aflita, Serginho tem segue no seu passo. Lá, 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 lá. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar. E 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 fez o povo inteiro cantar. Nas montanhas próximas da cidade de Selçuk e a cerca de 8 quilômetros ao sul das ruínas da cidade romana de Éfeso, encontramos uma casa na qual se crê foi a morada da Virgem Maria, mãe de Jesus. Segundo a tradição, após a morte de Jesus, Maria, sua mãe, foi viver com um dos discípulos, João. Ora, é sabido também que depois da morte de Jesus, os discípulos se espalharam pelo mundo conhecido de então, o Império Romano, tendo João ido para Éfeso na companhia da Virgem Maria. Parece também lógico que tenham vivido nas montanhas e não na cidade, que era fortemente dominada pelo culto a Artemisa. A casa que hoje podemos visitar resulta de uma reconstrução dos anos 50 e todos os que vão ao lugar se emocionam e sentem fortemente uma sensação de paz.
Alguns chamam Patmos de Jerusalém do Egeu, por causa do mosteiro de São João, que domina toda a paisagem da ilha. Suas paredes lembram os castelos medievais. A Gruta Sagrada é uma pequena caverna transformada em uma capela para onde se crê, no ano 95, São João, o discípulo predileto de Jesus, foi exilado. Ali começou a pregar o cristianismo e a batizar os habitantes. Também foi nesta caverna onde São João ditou para seu discípulo Prócoros o livro do Apocalipse. A ilha de Rhodes foi um importante centro econômico da Grécia Antiga, rota das cruzadas e refúgio dos cavaleiros de Malta. A vista sobre a cidade não podia ser mais impressionante. Uma cortina de muralhas desdobra-se ao longo da costa. O trecho mais bonito das muralhas imponentes e a sua entrada principal ficam justamente de frente para o porto de Mandrake, que abriga ainda uma praia com uma minúscula faixa de areia, mas de águas inacreditavelmente limpas. Impossível não se encantar com a beleza das ruas, com as suas construções em pedra, becos, buganvílias coloridas, jasmins, praças e o formato das muralhas. Historicamente, é mais famosa por ter abrigado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. Disse que a estátua tinha cerca de 32 metros de altura e representava o deus do sol, Hélio, Mercúrio dos romanos, feita de ferro e bronze e instalada na entrada do porto. Um terremoto ocorrido entre 225 e 226 a.C. derrubou a estátua, que permaneceu no local até 654, quando os árabes a quebraram em pedaços para vender o metal. Os primeiros gregos chegaram na Europa pouco antes de 1500 a.C. Estabeleceram tradições de justiça e liberdade individual que viriam a se estabelecer como as bases da democracia contemporânea. A sua arte, filosofia e ciência tornaram-se fundamentos do pensamento e da cultura ocidentais. Creta é a maior ilha das ilhas gregas e um dos atrativos é o Museu Arqueológico de Heraklion, com exposição da maioria das peças encontradas no Palácio Minoico, onde hoje a maioria do que se vê são réplicas.
Entre os anos 2600 a.C., começo da Idade do Bronze, e 1450 a.C., desenvolveu-se na ilha de Creta a civilização minoica, relacionada com o nome do rei cretense Minos e também com a lenda do Minotauro. Santorini é tudo o que você sempre imaginou sobre as ilhas gregas. As casas brancas dependuradas no penhasco, as igrejinhas de cúpulas azuis, os sinos, os gatos, uma vista impressionante e um pôr do sol inesquecível. Santorini é um arquipélago vulcânico localizado no extremo sul do grupo de ilhas gregas das Cíclades, no Mar Egeu. Para além da ilha principal, Santorini tem nas suas proximidades diversos ilhéus, formando um grupo quase circular de ilhas, vestígio da grande erupção que despedaçou a ilha há aproximadamente 3.500 anos atrás. Aquela erupção de grande explosividade criou a atual caldeira submersa e produziu depósitos piroclásticos com algumas centenas de metros de espessura e diferentes cores que recobrem toda a ilha.